Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um número especial Paris 2024, contando tudo sobre a trajetória da Piazada e da Nadeshko no futebol olímpico. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falaras, o barbulinho de apresentação, comentários das lendas. É isso aí, galerinha. Trio do Rinomaru completaço hoje mais uma vez, com o Mr. Thiago Bom Tempo e Mr. Thiago Henrique Cruz. Mr. Good Time, tudo bem com você, meu querido? Só na alegria aí, rapaz? Konnichiwa. Pois é, né? Tanto os samurais quanto as Nadeshko classificadas para a próxima fase, então, pelo menos por enquanto, é só alegria, né? Por enquanto, só alegria, só felicidade. E para o Mr. Thiago Henrique Cruz, tudo bem com você, meu querido? Também tá louco de faceiro aí, né, rapaz? Salve, salve, Elias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Muito boa noite mais uma vez aí pro nosso querido parceiro Thiago Bom Tempo. Exatamente, Japão classificado, jogos com certas proporções tranquilas, vamos falar isso, né? Porque tem algumas aspas em tudo isso aí, né? O jogo masculino caminhava até para um 0-0 aí, né? Com muitas ressalvas e muita ajuda do Kokubo mais uma vez. Mas muito bom, Japão classificado para a próxima fase. Agora é mata-mata, é pegar tudo aquilo que acertamos na fase de grupos, acertar mais ainda e avançar pelo menos, né, em busca aí de a gente ter chance de lutar pelo menos pelas medalhas de bronze. Então temos mais um passo importante, que é o próximo jogo, e é tudo isso que a gente vai poder comentar e discutir hoje aqui com vocês. Maravilha, Thiagão. Como nós previmos, entrou em campo na sua terceira partida com um time mais reservão, né? Mas uma sopa de letrinhas aí, tudo misturado, com jogadores que ainda não atuaram, com jogadores que atuaram pouco, e também foram entrando jogadores importantes aí dentro de campo, mas na etapa final, né? E, crucialmente, o nosso Mal Hosoya, um dos grandes talimãs aí da equipe, que já tinha ido muito bem no Asiático Sub-23, né? Fazendo seu golzinho no finalzinho do jogo ali, aos 45, meteu uma paulada no canto, sem chances para o goleirão de Israel, né? Decretando a vitória. O Japão terminando essa classificação com 9 pontos, né? 3 vitórias. Quem diria que com esse time aí convocado e chamado no maior remendo, né? Os trancos e barrancos aí conseguindo 9 pontinhos, coisa que nem no Asiático conseguiu, né? Entrou em campo nessa partida o Kokubo com mais uma atuação maravilhosa e brilhante, né? Kaito Suzuki, Nishio, Seiji Kimura e Uchino, Ryotaro Araki, Ken Sato, Fuki Yamada novamente, Sota Kawasaki, Berihito Yamamoto e o Shota Fujio aí sendo titular, né, no jogo. Entraram na etapa final já no finalzinho o Fujita, né? O Mao Hosoya também entrando no finalzinho ainda, conseguindo fazer seu golzinho. Shunsuke Mito e o Enaka também entrou na partida. Mais uma vez o Kokubo aí sendo herói, sendo importante, fazendo defesaças, né? Ele que, no meu ver, aí foi o grande nome da primeira. Embora o time do Japão tenha conseguido fazer boas partidas, né? E bons jogadores se destacando, mas no meu ver o Kokubo foi o grande nome aí da primeira fase da seleção japonesa nessas Olimpíadas, operando milagres nesse jogo, também fez defesas incríveis. Se não fosse por ele, a equipe de Israel teria feito pelo menos 2 gols, né? É um time que o Israel ofereceu um perigo bem alto na partida, principalmente na etapa final, e o Kokubo aí fechando a casinha. Vou começar com o Bom Tempo para comentar sobre essa partida, que, claro, apesar de ser um time misto, um time reserva, tem que ter as suas ressalvas, né? Não pode dar alguns vacilos como a defesa japonesa deu aí da seleção de Israel. Por exemplo, na próxima fase o Japão vai enfrentar a Espanha, né? Então não pode aí ter aí os grandes vacilos, alguns erros até meio bobinhos defensivos, como aconteceu principalmente contra Mali e repetiram aí novamente contra a seleção de Israel, né? Bom Tempo. Nossa defesa titular já não é tão confiável assim, ainda mais a praticamente reserva igual foi nesse jogo, né? Então, foram muito mais erros cometidos, né, na defesa do que no jogo contra Mali, né? Mas, assim, o principal objetivo desse jogo era descansar, né, a maioria dos titulares, e isso
o Oiwa conseguiu, né? Basicamente todos os titulares foram descansados, né? Mesmo que entraram no segundo tempo, já conseguiram ter bastante conservar, né, energia para o próximo jogo. A Espanha também fez isso, a Espanha jogou com seu mistão também, com a maioria dos reservas, acabou perdendo pro Egito, né? Se fosse o resultado normal, seria Japão e Egito nas quartas, mas como a Espanha ficou em segundo, então o Japão vai pegar eles. E foi uma formação bem diferente, né? Mas era basicamente o que a gente já esperava, né? A gente já imaginava que o Oiwa ia mandar o time mais alternativo possível para esse jogo. Eu só imaginava que não precisava trocar o goleiro, né? Uma competição curta, assim, é até vantajoso, né? Você ter o goleiro jogando partidas consecutivas, porque não vai desgastar tanto assim. Também é importante ele manter essa confiança, ritmo de jogo, e foi muito bom, né? O Kokubo, mais uma vez, né? Mais uma vez, o Japão ganhou por causa das defesas do Kokubo. Então, isso também serve um pouco de alerta, às vezes alguém o pessoal que gosta muito de analisar só o resultado, né? Às vezes nem assiste o jogo, só olha o resultado, já vai ficar empolgado e criar expectativas meio que fora da realidade, né? Porque, a gente sendo bem sincero, o primeiro jogo o Japão só goleou porque o Paraguai teve um expulso, senão seria um jogo bem equilibrado. No segundo jogo, o Japão só ganhou de Mali porque o Kokubo fez pelo menos 2 defesas difíceis quando o placar estava 0-0. E contra Israel, mais ainda, né? O Kokubo fez várias defesas difíceis quando o placar estava 0-0. O saiu no acréscimo. Então, não é como se o Japão tivesse passeado nesse grupo, não. Ganhou os 3 jogos, mas goleada foi um jogo atípico. Depois 2 jogos de 1-0, assim, bem sofrido mesmo, com resultado definido só no finalzinho. Mas foi muito bom para rodar o elenco, né? O Oiwa repetiu aquele 4-3-3 lá que ele vem jogando sempre, né? Que tem sido a formação base desse time, né? Poupou o Sekine, poupou o Rato, os 2 laterais, né? Que já vinham jogando sempre, foram titulares nos 2 primeiros jogos, dessa vez nem entraram, né? Então já vão estar bem descansados. Entrou o Tino, que não tinha jogado ainda na lateral esquerda, o Nishio, o zagueiro, que tinha sido improvisado na lateral esquerda, né, no primeiro jogo, agora entrou na lateral direita. O Kimura, né, que vem sendo uma das opções menos piores da zaga, né, jogou ao lado do Kaito Suzuki, que não tinha jogado ainda também. No meio campo, né, o Urihito Yamamoto, que vem sendo o segundo volante, ele fez a função que era do Fujita, né, o Fujita foi um dos que foi descansar. O Urihito foi o capitão dessa vez, né? Pela primeira vez ele como capitão. E jogou só o primeiro tempo também, mas fez um bom primeiro tempo. O Sota Kawasaki, que também pode ser esse primeiro volante, atuou do lado dele como segundo, né? E o Araki ali completando o meio campo. O Araki com menos... Ele tem menos obrigação de marcar, né? Então quando o time tá na defesa, meio que vira um 4-4-2 com o Araki mais marcando a saída de bola junto com o centroavante, né? O Fudio. E o Fukuyamada na direita, o Ken Sato na esquerda. Esse time mistão do Japão aí que não fez assim, foi jogando pro 0-0 mesmo, né? O Japão não criou grandes chances de gol durante a partida. Mas também não precisava, né? O plano era justamente esperar Israel, que Israel que tinha que tomar a iniciativa, né? Israel é que tinha a obrigação de ganhar o jogo, porque se eles não ganhassem, o jogo já estavam eliminados, né? E apesar de que o Paraguai ganhou, né? O Paraguai já fez o gol logo nos 5 minutos de jogo, né? Então, mesmo se ganhasse, Israel não estaria eliminado, mas chegou aquele momento lá no final do jogo que Israel teve que ir pro tudo ou nada, né? Pelo menos para terminar a participação com algo de positivo, né? Nessa campanha deles, né? Então eles tentaram atacar mais no final, né? Pressionaram mais o Japão no final e o Japão aproveitou esses espaços que surgiram, né? E tem que mencionar também a participação do Joel Fujita, né? Ele que entrou já faltando 10 minutos só pro final do jogo, mas foi decisivo no lance do gol, né? Porque foi o passe dele
que começou a jogada do gol, que acionou o Sato, que tava na direita. E de primeiro o Sato já fez o cruzamento pro Hosoya, que também de primeira, né? Nesse final do jogo a formação já tinha mudado para um 4-4-2, né? Depois que entrou o Hosoya, ficou os dois centroavantes, o Hosoya e o Fujio. Foi importante também a movimentação do Fujio no lance do gol, né? Ele não tocou na bola, mas ele que puxou a marcação dos zagueiros e graças à movimentação dele que o Hosoya pôde receber livre a bola, né? E primeiro gol do Hosoya, né, nesse torneio. Não tinha feito o gol ainda, ele que é o principal centroavante, né? Ele que geralmente é o titular, tem sido o titular desse time. E foi, na minha opinião, aliás, você tinha falado, né, para você o Kokubo foi o destaque do Japão nessa primeira fase. Para mim, o Joel Fujita foi até melhor que o Kokubo, porque ele jogou bem em todos os 3 jogos, né, dessa fase de grupo, né? O Kokubo ele não teve muito trabalho na primeira rodada, né? Na segunda ele foi muito bem, na terceira ele foi melhor ainda. E curioso também, né, que os 2 principais jogadores, né, do Japão nessa fase de grupos, tanto Kokubo quanto Fujita, são mestiços, né? Algo que tem sido bastante, né, em todos os esportes, né, todos os esportes japoneses, no esporte japonês em geral, parecido muitos jogadores mestiços, né? Algo que é uma minoria, né? Cerca de 2% da população, ou até um pouco menos, só de origem estrangeira. O Japão, que é um país ainda de população muito homogênea, mas isso é um fenômeno que a gente tem visto, né, nos últimos anos, né? A gente que acompanha o futebol mais de perto, muitos, né, jogadores mestiços no futebol. Tem também o que a gente ainda não falou, né? O Ken Sato, ele é mestiço também, né? O pai dele é colombiano. Colombiano, nossa. Aliás, eu quero aproveitar e perguntar pro Thiagão também, né? Pra mim foi o Fujita, o melhor do Japão, pro Elias foi o Kokubo, e pra você, Thiagão, quem foi o grande destaque do Japão nessa fase de grupos? Olha, nessa fase de grupos, tô com vocês, gostei muito do Kokubo, gostei muito do Fujita. A gente vem falando do Fujita quase todos os jogos, né? E até esse, como ele entrou no segundo tempo apenas ali, faltando 10 minutos, né? Como o Bom Tempo falou. Pra mim, o passe dele, a organização dele em campo, a visão dele, é um negócio assim que destoa muito, cara, da maioria. Eu tô até me repetindo, até que a gente tá fazendo podcasts muito próximos do outro. Eu falei isso, o próximo também. E se eu fosse colocar mais um terceiro nome junto dessa galera que pra mim são belos destaques, eu acho que colocaria junto o Yamamoto, porque é bem provável que se ele tivesse jogado o segundo tempo inteiro, ou parte do segundo tempo, ele também seria ter sido um bom destaque, porque o primeiro tempo dele foi muito bom também, então eu coloco esses 3 como destaque. O Hosoya, por mais que tenha demorado para fazer gol, ele foi bem importante também nos outros jogos, né, puxando a marcação, né, então até dá para colocar ele como um quarto destaque aí. E infelizmente, né, o Mito, né, o Shunsuke Mito acabou ficando mais no primeiro jogo, já sendo um jogador mais destacado, né, o Sato faz jogos regulares, mas ainda acho que tem alguns momentos ali que nesse jogo contra Israel ele poderia ter definido mais alguns lances, então ainda é um jogador interessante, mas tem muito que evoluir. E dessa parte ofensiva eu acho que o que menos se destacou foi o Fujio, né, foi mais aquele primeiro jogo mesmo, né, uma coisinha ou outra no segundo jogo, e acabou sendo um pouquinho mais apagado nessa partida contra Israel. Uma coisa que o Bom Tempo citou que é importante, né, que essa miscigenação que vem acontecendo com os atletas lá no Japão, né, é uma coisa que a gente já vai ver muito, né, com o passar dos anos, porque dos anos 2000 para cá o Japão ficou um país mais aberto, né, começou a ter uma ida maior de estrangeiros para lá, morando lá no Japão mesmo, além das pessoas com ascendência japonesa, né, de família japonesa, outras etnias foram para lá, europeus, sul-americanos, norte-americanos, né, então africanos também, então é uma tendência, né, com o passar dos anos aí, tendo jogadores mais mestiços, né, atuando tanto em futebol, como futsal, vôlei, e por aí vai, né, essa geração aí que nasceu de 2000 para frente, vai ter mais ainda, né? Principalmente 2005, 2006 para frente, aí vai ter muitos atletas aí de
multinacionais, por assim dizer, as mestiças, né? Bom tempo. Uma coisa que o Japão aí vai crescer mais ainda, né? Exatamente, né? É um fenômeno que a gente está vendo no Japão e que a gente não vê nos outros países, né, os vizinhos lá na Coreia, da China. Por enquanto, o Japão tem sido, né, mais aberto assim desses países do leste asiático, né? É uma coisa que a gente já vê muito nas seleções europeias, né? Até na própria Alemanha você vê jogadores de origem turca, de origem africana, que são alemães mesmo, né? Embora tenha histórico familiar vindo de, de estrangeiros, nasceram na Alemanha, são alemães, acontece isso muito na Inglaterra já há muito tempo, né? Acontece na França também. É um fenômeno que agora vem pegando países asiáticos, né? Que é muito legal essa multicultura aí. Coisa que acontece aqui no Brasil há séculos, né? E agora que está acontecendo em outros lugares. Aqui no Brasil é verdadeira multicultura, né? Por assim dizer. E é por isso que aqui é tão legal ter toda essa diversidade. Tiagão, uma coisa que eu queria perguntar para você nesse jogo em si da seleção de Israel, o que dá para tirar de lição, embora tenha entrado com a equipe reserva, fico alerta de prestar mais atenção que qualquer coisa, se o Kokubo falhar em algum lance, falha todo o sistema defensivo, dá para contar com os jogadores reservas que entraram, dá para tirar algum saldo positivo dos reservas, que se alguém do time principal se machucar, entrar um desses jogadores pode fazer a diferença. Se acontecer uma tragédia, por exemplo, Fudita se machucar, tem alguém na altura dele para substituir. Inclusive foi muito esperta essa estratégia de colocar o Fudita no final do jogo só porque ele já tinha um cartão amarelo, né? Se ele levasse um cartão ali, estaria de fora das quartas também, né? Então foi muito bem pensado esse descanso dele. É isso que eu queria perguntar para você. Ó, nesse jogo, uma coisa que eu fiquei prestando atenção, e ainda tem um negócio que é muito bom, que é quando a gente pode rever o jogo, né? Então tem lá no site das Olimpíadas, que a galera que tá no grupo nosso, a gente tá sempre colocando também lá o grupo do WhatsApp. Lembrando a galera, sempre o nosso grupo do WhatsApp aí, resenhas dentro do podcast, ali dentro da descrição, onde você estiver, só procurar por aí. Ou também tem o grupo só de canal, o canal oficial do Rinomaru dentro do WhatsApp, para quem não quer participar de grupo, mas quer receber nossas notificações em primeira mão. Eu até esqueci de colocar as Olimpíadas, eu vou começar a voltar a colocar alguns links lá de jogos, para a galera que está apenas nesse grupo oficial, onde ninguém posta nada, é só a gente que coloca as links que a gente acha deveras importante. Para esse jogo, eu vou falar para vocês o seguinte, o Japão poderia ter tomado pelo menos uns 2 gols, né? Porque, assim, o sistema defensivo, ele tá impecável por causa do Kokubo, né? Existem problemas defensivos. E esses problemas defensivos não é que o Japão ele é incapaz de evitar que os espaços apareçam. Mas eu estava até fazendo uma analogia que, assim, a defesa japonesa atual dessa seleção sub-23, ela é uma defesa que fecha espaços. Ela não evita que os espaços existam. Então tem uma diferença nisso, né? Então durante uns 2 ou 3 lances, acabou até de um lance no segundo tempo onde o Japão perde a bola, dá um contra-ataque para Israel, o Japão dá um pouco do espaço para o cara fazer a finalização, se não me engano foi até o camisa 11 que fez essa finalização, um dos destaques para mim da seleção de Israel desse jogo, eu acho que foi o Nishio que ele foi apenas cercando a finalização. E aí a finalização dele fez errado. E teve um outro lance que a zaga japonesa foi fechando, também o jogador quando ele estava avançando, e aí ele arriscou de perna esquerda e a bola pegou um caminho maluco lá e foi muito longe. Então, assim, os espaços, eles são evitáveis, né? Mas não é, nossa, o Japão eliminou todas as chances de finalização de Israel. Israel não teve chance de finalizar, não, teve até 2 chances muito claras que o Kokubo foi lá e fez 2 grandes defesas que eu lembro de cabeça são as que mais pareciam ser gols. Então, eu acho que se o Kokubo tomar gol uma hora, isso é um momento muito, muito complicado do jogo, é mais porque a nossa zaga não consegue fechar todos os espaços, né? Ela é muito organizada.
organizada. O Japão consegue, às vezes, mesmo quando toma uma bola muito rápida nas costas, se recompor muito rápido. Então isso é um fator que pode ser útil para a gente num jogo como o próximo contra a Espanha. Só que tem que tomar muito mais cuidado, né? Porque na teoria, os jogadores espanhóis, se eles tiverem 3 chances, a chance de colocar uma para dentro é muito maior do que Israel, do que Mali, do que Paraguai. Então, o próximo jogo a gente vai poder ter melhor essa visão. E dos jogadores de destaques, assim, Elias, assim, que na minha visão faziam um jogo bem ok e foi um dos responsáveis até pelo gol do Japão, foi o Nishio, né? Que talvez não faz os olhos de quase ninguém brilhar, mas no lance que gerou o gol, né? Foi um ataque ali de Israel, onde, se não me engano, foi o Enaka, né? O jogador do Marinos que entrou ali no segundo tempo. Ele faz ali a contenção, a bola quase sai, né? Quando ele faz ali o desarme. É o Nishio que tá ali perto dele, então com muita velocidade ele vai lá, consegue evitar que a bola saia, dá auxílio para que essa bola chegue até o Fujita, e aí, né, vem para mim a genialidade dele, que ele corre olhando para trás, vendo se tem algum marcador muito próximo dele, ele vê que ele tem muito espaço na frente, nenhum marcador vindo, aí ele tem toda a chance do mundo de fazer a escolha, né, e ele faz a melhor escolha possível, que é pela direita ali, mas ele tinha opção na esquerda, tinha opção pelo meio, né, inclusive a opção do meio era o próprio Hosoya, né, que acabou se posicionando dentro da área para receber o toque e fazer o gol. Então, esse sistema de contra-ataque do Japão nesse lance, para mim, foi sim, importantíssimo para ver o quanto essa seleção tem condições de tomar decisões muito rápidas, né, e quando tem um jogador assim que destoa um pouco da maioria, você percebe que isso pode ser uma arma muito efetiva para o Japão. Então, acho que no geral, o jogo começou muito com uma ideia de amistosão, né, lentão, aí você viu que muitas vezes o Japão tomou alguns sustos, mas quando precisou ser efetivo de verdade, o Japão mostrou que ele é muito superior à seleção olímpica de Israel, e o resultado foi merecido. A gente poderia ter tomado gols, a gente poderia ter saído com a derrota nesse jogo, mas Israel teve chances, não conseguiu confirmar esses gols, e o Japão teve ali uma chance claríssima no final e matou o jogo. Então eu acho que isso é muito importante para a gente ver o quanto essa seleção evolui e o quanto nós temos bons jogadores, apesar de sempre lembrar que não é a seleção com força total. Tá longe de ser com força total, e mesmo assim tem muito mais coisas positivas para falar do que negativa. Belezinha. Lembrando que agora com a classificação, o Japão enfrenta a seleção da Espanha no dia 2 de agosto, né? O jogo aí que acontece ao meio-dia, na sexta-feira, galerinha. Lembrando que o jogo já é nessa sexta-feira contra a seleção espanhola, né? Jogo importante, jogo difícil, talvez mais difícil do que a gente tava querendo que fosse, né? Mas é uma partida aí bem complicada. Mais uma vez, o Japão também, a gente leva um azar danado, né? Porque quando termina aí na primeira classificação do grupo, justamente a Espanha termina em segundo no grupo dela, né? Tem coisas que, olha, só acontece com o Japão mesmo, né, Thiago? E tem uma coisa que é muito interessante, que, assim, né, isso na internet em geral, tá? Mas a galera que vê só resultado deve estar se coçando, né? Porque se você... meu Deus, o que aconteceu com a Espanha? Perdeu para o Egito, né? Tem uma galera que eu vi uns comentários, assim, bem engraçados até, porque... É claro, né, que a Espanha não foi com força total e tudo mais, e um futebol muito mais tranquilo, o próximo jogo vai ser muito mais pegado, a seleção não vai cometer os erros que cometeu nesse último jogo, apesar que a seleção do Egito é uma seleção que, se você bobear, você toma, né, então é uma seleção que tem uma base muito interessante também, mas a gente tem que aprender que não se faz análise em cima de resultado, né? O que a gente analisa em cima de resultado é jogo do bicho, né? E até onde eu sei, futebol não é jogo do bicho, né? Então, ou a galera tá sendo mandinal, a galera tá analisando o jogo do bicho, né? Então, vamos ver o que acontece no próximo jogo, né? Porque agora perdeu é casa, né? Não tem mais conversa fiada. Não tem mais conversa. E é uma grande chance ele ter uma outra vingança, né? Lembrando que em 2020 foram os espanhóis que despacharam o Japão nas Olimpíadas, né? Agora pode ser no Japão. Acho que vai ser um jogo muito aberto.
muito aberto, mas vai ser bem legal de ver essa possibilidade do Japão se segurar defensivamente nos momentos que forem certos, jogar no contra-ataque, ou até mesmo jogar um primeiro tempo mais ofensivo. Então, assim, tem muitas opções, viu? Esse 4-3-3 do Japão, que às vezes pode se tornar um 4-4-2 em determinadas situações, mas eu acho que o 4-3-3 é muito mais... É uma formação que está muito mais sólida, né, da seleção japonesa, então eu acho que vai ser um jogo muito aberto, viu? Se a gente tiver com a defesa em bom dia e o Kokubo fazendo o que vem fazendo, o Japão entra muito, muito sólido, viu, defensivamente, e aí o meio campo à frente tudo pode acontecer, e a gente tem nomes que eu acho que destoam bastante, viu? Eu acho que Fujita e Hossoi são dois nomes que vão destoar muito nessa partida e pode ser aí um dos triunfos nossos para avançar aí para a semifinal. Uhum. E na outra chave, né, do mesmo grupo, o Paraguai derrotou a seleção de Mali e também conseguiu sua vaguinha, né? O grupo D ficou o Japão 9 pontos em primeiro, em segundo a seleção do Paraguai com seus 6 pontinhos. Nos outros, né? Fechando a rodada, a Espanha, como o Thiago citou ali, perdeu para o Egito por 2-1. República Dominicana e Uzbequistão ficaram no 1-1. A classificação ficou Egito em primeiro com 7, Espanha em segundo com 6. No outro grupo, o Marrocos terminou com chave de ouro, né? Massacrou a seleção do Iraque aí por 3-0. E a seleção da Argentina conseguiu sua classificação derrotando aí a Ucrânia com 2 golaços, né? Vitória por 2-0. O grupo da Argentina ficou com o Marrocos na liderança, né? 6 pontinhos seguidos da própria Argentina em segundo, com 3. A Ucrânia e Iraque, ambos com 3 pontinhos, foram eliminados, né? Eu já suspeitava que esse Marrocos ia passar, porque o que eles já fizeram na Copa, né? Nas 2 últimas Copas, aí, principalmente nessa última. Pensei, a base vai vir forte, aí vai acabar eliminando a Ucrânia. A outra deu muito, né? Eu não imaginava que os Estados Unidos viria tão forte, viria tão bem, né? Já aplicando 2 goleadas aí nessa fase classificatória. A França terminou com seus 9 pontinhos, Estados Unidos em segundo com 6, né? Jogando muito bem aí, perdendo apenas para os donos da casa, né? Nova Zelândia 3 pontinhos e Guiné eliminados. Tanto assim, se for para pegar o lance de surpresa, a equipe que mais me impressionou foi os Estados Unidos, porque eu não esperava que fosse aí jogar tão bem. Achei que até ia penar contra a seleção de Guiné, contra a Nova Zelândia, mas conseguiu também sua classificação. Como é que ficou aí, galerinha? Vou explicar para vocês como que ficou o lance das oitavas, né? Como eu já disse, o Japão enfrenta a Espanha. Na outra chave já temos um jogaço, né, entre França e Argentina e Egito e Paraguai. Na nossa chave temos Marrocos e Estados Unidos, e o vencedor de Marrocos e Estados Unidos enfrenta o vencedor de Japão e Espanha. Quem sabe aí também não teremos um jogo que era para ter acontecido na Copa, mas não aconteceu porque acabamos perdendo, né? Que é entre Marrocos e Japão, né? Seria aí, no meu ver, o jogo mais interessante caso a gente avança. Aproveitando antes de mudar para as Nadesco, quero perguntar para vocês. Vamos fazer aquele famoso bolão. Vou começar comigo. Olha, eu vou dar uma de otimista aqui e acho que o Japão vai vencer por 1-0 esse joguinho da Espanha, cara. Jogo chorado, mas vai ter a vingança aí de Tóquio 2021. Para você, bom tempo. Acho que a gente vai ganhar na prorrogação com um gol de cabeça do Kimura. Ô, louco. E você, Thiagão? Eu acho que da Japão em cima da Espanha vai ser um jogo muito difícil. Eu acho que pode ser, as quartas podem ser mais difíceis do que a semi né, nesse torneio, né? Então, mas eu vou ser otimista também. Acho que da Japão 2-0 Japão, acho que é bastante otimista, mas é possível pelo que a gente fez. A gente só tem que se organizar defensivamente o melhor tempo possível. E já dou até os próximos prognósticos, viu? Para mim, Egito passa do Paraguai. Vou torcer muito para Marrocos contra os Estados Unidos e acho que da Argentina em cima da França. Então vou bastante aí bastante ousado aí nos meus palpites, lembrando que esses palpites são vozes da minha cabeça. Se você colocar dinheiro nisso, o problema é teu, amado torcedor e ouvinte. Aliás, Oi. Só para fechar esse assunto aqui,
esse jogo, né, Japão e Espanha, né, a gente acabou pegando o pior adversário possível, né, então acho que é bom não criar tanta expectativa, porque se o Japão for eliminado nessas quartas de final, vai ser o resultado normal, porque a Espanha é um dos favoritos, né, um dos favoritos a ouro, junto com a França, acho que a Argentina também está ali entre os mais... Acho que é França e Espanha, né? No momento são os principais favoritos para essa medalha de ouro. Então, se o Japão perder esse jogo, acho que mesmo assim daria para dizer que foi uma missão cumprida, porque pelos jogadores, né, que o JFA conseguiu convocar, acho que já fez um bom trabalho, mas é bom o Japão entrar num jogo quando não é favorito, né? Porque talvez se fosse um jogo contra o Egito, seria mais perigoso ainda, que é justamente o tipo de jogo que o Japão não consegue jogar bem, né? Vale lembrar também que a Espanha, apesar de ser, né, um dos grandes favoritos, não tem uma defesa tão confiável assim. A Espanha tomou gol em todos os jogos, né? O Japão ainda não tomou gol, mas muito mais por mérito do Kokubo do que pela defesa, tá, que essas chances de gol aconteçam. Uma boa notícia é que é possível que o Hirakawa volte para esse jogo de quartas de final. Ele que se lesionou, né, logo no início do torneio, pareceu que ia ficar de fora, que não ia jogar mais. Voltou a treinar normalmente, né, até o perfil oficial do Bristol City, que é o próximo clube dele, já postou lá a foto dele treinando normalmente com o elenco, então tem essa possibilidade aí. Agora ver se ele já vai começar como titular ou se vai ficar para o segundo tempo, mas tudo indica que já vai ter condições de participar do jogo das quartas de final de alguma forma. E a gente falou bastante do Kokubo, né? Tava até falando sobre isso com o Elias mais cedo. A gente não vê um goleiro japonês se destacar tanto assim em Olimpíadas desde o Kawaguchi, né? O Kawaguchi foi um grande herói lá daquelas Olimpíadas de 96, né? Defendendo até bombas de Roberto Carlos em cobrança de falta, defendendo o chute de Bebeto, defendendo o chute de Canu e companhia limitada lá na Nigéria, né? Sendo aí um grande destaque nas Olimpíadas, e desde aquela época mesmo que realmente nós não vimos um goleiro tão seguro e um goleiro tão bom, tão promissor, jogando bem nas Olimpíadas. Eu me atrevo a dizer que assim que acabar as Olimpíadas, já convoca o Kokubo para a seleção principal, já que o nosso querido Morias gosta de colocar a gente na fogueira. Já que o Kokubo tá tão bem, coloca o Piá na fogueira mesmo, convoca no lugar do Suzuki, ele faz um teste. O que ele tem a perder? No máximo ele vai voltar para a seleção olímpica, vai ficar no banco, ou coisa do tipo, né? Já que já queimou o Suzuki na Copa da Ásia, então coloca o Kokubo para jogar na principal também, mano. E digo mais, em jogos de até 96 basicamente são jogos que todo fã de futebol japonês tinha que assistir, né? Porque esses jogos de Atlanta 96 são incríveis, né? E ainda estão na internet, viu, galera? Então eu sugiro que vocês vão atrás disso aí, porque são jogos muito legais de ver do Japão. E foi assim que o Kawaguchi foi para a seleção principal, né? Bom tempo depois de atuar aí super bem nas Olimpíadas. Já viu uns goleiros bem meia boca lá, como o Maekawa, como o próprio Kojima na seleção principal, e aquele teu amigo lá, que até ficou brincando que era parecido com você, mas esqueci o nome. Nossa, o nome do Gamba Oscar, esse é só o Falcão. O Corey com certeza se arrependeu disso. Aí colocava só uns goleiros mequetrefe lá, e botaram o Kawaguchi e ele brilhou, né? Então, quem sabe aí o nosso Kokubo não segue o mesmo caminho, né? O Kawaguchi e o Narazaki, os dois chegaram bem jovens na seleção e tomaram conta, né? A mesma coisa pode acontecer agora com a dupla Kokubo e Zion, e quem sabe até o Tani pode entrar nessa disputa também, né? Temos bons e promissores goleiros jovens aí. Eu digo ainda bem que falo, graças a Deus a era Kawashima acabou, né? Não precisamos depender mais dele. Porque extraíram até o bagaço do coitado. Eu admito, mas admito que com tristeza, tá? Tem que deixar essa observação.
Cara, só que faltava era aparecer ele com 43 anos lá em 2020. Se aparecer, eu vou gostar, já tô avisando, hein? Ai, gente, vamos falar das meninas agora? Vamos lá. Excelente notícia, as meninas venceram, as Nadeshko venceram seu último compromisso, eles classificaram, ganharam por 3-1 da seleção da Nigéria, né, com o nosso querido Kitagawa marcando mais um golaço, né, de novo, dessa vez de bola parada, aí uma falta perfeita, né, tendo no cantinho. Nossa mina Tanaka marcando golzinho também, a Maika Hamano também fazendo. Quem descontou foi a nossa querida Jennifer Echegini, né, que embora a defesa japonesa tenha cometido um pequeno erro ali, ela também marcou o seu golaço na partida. Entraram em campo pelas Nadeshko a Yamashita, Nasaki Kumagai, Hana Takahashi, a Ishikawa, Yui Hasegawa, a Hayashi, Maika Hamano, a Ueki, Mina Tanaka, a Hikaru Kitagawa e a Morio, né? Entraram na etapa final aqui Koseiki, a Miyazawa, o Kanagano, a Momoko Tanikawa e a nossa querida Chiba, né? Mais uma vez o Ikeda saindo vencedor na partida com as meninas. Um jogo que, apesar do placar também elástico, foi um jogo perigoso também para o Japão, né? Principalmente chegou até abrir 2-0, mas o 2-0 naquele placar perigoso, não estavam 100% tranquilos. Os meninos, né? A Nigéria, um time muito forte, parte física muito forte, chegou a diminuir para 2-1, né? Mas na cobrança de falta, Kitagawa aliviou a barra do Japão e fez 3-1. Na etapa final não foi um jogo tão emocionante como foi o primeiro tempo, mas não deixou de ser perigoso, né? Mas as meninas aí estão com o dever cumprido também, conseguiram a classificação de uma forma muito boa também, embora tenham perdido a primeira partida para a seleção espanhola, que também seria mais normal perder do que ganhar devido à grande fase, né? Atual campeã mundial, grande fase que a seleção espanhola vem passando e como as jogadoras espanholas vêm jogando também. Conseguiu aí aquela virada relâmpago contra a seleção brasileira e no terceiro jogo venceu a Nigéria. Dá para dizer que o Japão, as Nadeshko, saem bem satisfeitas aí dessa primeira fase, né? O tempo com o dever cumprido, ainda conseguiu ficar em segundo lugar, tinha até uma projeção de até acabar ficando em terceiro lugar, dependendo de como jogaria contra o Brasil e tal, mas deu tudo certo. O único problema é que, para variar, na próxima fase também vai pegar pedreira, né? Vai enfrentar logo os americanos, né? Os Estados Unidos, no dia 3 de agosto, galera, num sábado. Se eu não me engano, o jogo é às 10 da manhã. Compromisso aí bem complicado, sábado 10 da manhã contra os americanos. Mas pelo menos todo mundo sai feliz nessa primeira fase, né, Bunta? Basicamente o Japão fez aquilo que a gente esperava e que a gente já projetava, né? Antes do torneio, a gente já imaginava que a Espanha, grande favorita, ia ficar em primeiro, o Japão e o Brasil lutariam por essa segunda vaga, né? O Japão a gente já projetava que tinha uma leve superioridade para o Brasil, então a gente esperava que uma vitória japonesa nesse jogo, ou às vezes até um empate. E a Nigéria era aquele jogo que o Japão tinha que ganhar de qualquer jeito, e foi basicamente isso que o Japão fez, né? Perdeu da Espanha, que foi um resultado já esperado, ganhou do Brasil, que foi um resultado já esperado, apesar da forte dose de emoção, com 2 gols de virada nos acréscimos, né? O jogo contra a Espanha também teve teve emoção também, né? Porque foi de virada, o Japão saiu na frente, por um momento até pareceu que o Japão ia dificultar bastante a vida da Espanha, mas no fim das contas a Espanha mostrou, né, por que é a melhor seleção do mundo atualmente, por que é a campeã mundial, por que é a grande favorita. Enquanto o Brasil, o Japão conseguiu se recuperar no finalzinho lá com a mágica da Tanikawa, né? E agora contra a Nigéria foi finalmente um jogo tranquilo, né? Teve um momento em que a Nigéria ameaçou, deixou o Japão em dificuldades quando fez o gol, né? Aproveitando uma bobeira lá da Ishikawa, que saiu jogando errado. Mas foi um bonito gol da Nigéria. Mas no geral o Japão teve mais perto de golear, porque teve algumas chances
claríssimas aí para fazer um placar maior. Yanagisawas da vida, né? Aquele gol que a Atiba perdeu lá nos acréscimos foi nível Yanagisawa, né? Foi. Um absurdo, né? Perder um gol daqueles. Mas, enfim, tá perdoado porque o Japão conseguiu ganhar, porque jogou bem, né? Fez basicamente o que se esperava. E a gente também já projetava, né? Que não tinha muito para onde correr nas quartas de final. Seria um adversário muito complicado, né? E não deu outra, né? Estados Unidos. Mas falando um pouco mais sobre esse jogo, né? Também, apesar de que o Japão precisava ganhar, não estava com a classificação definida, né? Ao contrário do masculino. Ainda assim, o Ikeda fez algumas alterações, pensando em descansar algumas titulares, então ele meio que gerenciou o risco que ele ia correr, né? Porque se botasse força máxima e ganhasse da Nigéria, eles iam chegar mortas contra os Estados Unidos e aí a chance de ganhar era menor ainda. Então, é um risco que se tem que correr, né? Um jogo decisivo que tem que ganhar de qualquer jeito, mas mesmo assim ele poupou algumas jogadoras, né? A Minami, a Koga, a Nagano, a Miyazawa. Acho que principalmente, né, a Minami e a Miyazawa, que pareciam mais desgastadas, né? Foram poupadas. Dessa vez ele não inventou, né, nas laterais, nas alas, escalou laterais de origem mesmo, a Moria na direita, a Kitagawa, que ainda não tinha jogado no torneio, finalmente estreou jogando na esquerda e já fez um golaço de falta, né? 2 gols de falta, aliás, do Japão nesse torneio. Teve o da Fujino, né, no primeiro jogo, agora esse da Kitagawa. A Fujino, que infelizmente foi desfalque mais uma vez, né? Ela se machucou, já tinha ficado de fora da outra partida, até apareceu depois uma foto dela lá junto com o grupo lá, ela tava até de cadeira de rodas, então parece que foi meio sério o negócio com ela lá. Mas pelo menos, por outro lado, abriu espaço para Maika Hamano, né, ela que finalmente desencantou, né, fez o golzinho que a gente tanto esperava ver ela nesse jogo, apesar de que eu acho que ela ainda não jogou tudo que se espera, tudo que a gente espera dela, né? Apesar dela ter feito seu primeiro gol, de ter participado bastante do ataque, ela também errou muitas jogadas, né? Errou muito passe, errou muito chute, perdeu a bola muitas vezes. Acho que ainda dá para esperar mais dela, ela que tem esse potencial para ser a próxima estrela desse time, né? A Mina Tanaka também foi uma que desencantou, né? Depois da frustração que foi a partida passada dela, errando pênalti, tudo, perdendo um gol, mais uma chance clara de gol. É bom para dar mais confiança nela, que tem sido a nossa centroavante titular. Mas o grande destaque dessa partida para mim foi a Riko Ueki, apesar dela não ter feito o gol, deu assistência no primeiro, foi um cabeceio dela no travessão que originou o gol, né, da Tanaka no lance do segundo gol. Participou bem do ataque, né, ela jogando, apesar de que ela é centroavante, né, ela jogou mais como atacante mais aberta, né, formando esse trio ali na frente com a Hamano na direita, a Tanaka centralizada e a Ueki ali na esquerda. Teve um momento lá no segundo tempo, né, quando entrou a Seiki, saiu a Tanaka e a Ueki foi jogar como centroavante mesmo, depois mais pro final entrou a Tiba, ela voltou para a esquerda, então mostrou também essa polivalência, né, de ajudar o ataque tanto centralizado como jogando mais aberto. É bom ver que as duas atacantes, né, as duas centroavantes do Japão tiveram uma partida boa, né, e a Hamano também fazendo esse gol. E aliás, destacar também a participação da Kumagai, né? Acho que foi mais uma partida, ela como o pilar dessa defesa, né? A jogadora mais segura dessa defesa japonesa, já tinha sido importante no jogo passado contra o Brasil, então mais uma jogadora aí se destacando, né? E a Tanikawa, né, que a gente imaginava que talvez ia ter mais participação nesse jogo, talvez até como titular, mas só entrou no finalzinho, já nos acréscimos, né? Quem sabe o Ikeda tá guardando ela como arma secreta para os Estados Unidos, né? Vamos ver. Mas eu acho que agora ficou muito complicado, né? Pro masculino já vai ser difícil passar da Espanha, mas acho que pro feminino a barreira é ainda mais alta, porque não só pelo fato dos Estados Unidos também ser um dos favoritos à medalha de ouro,
mas principalmente porque o histórico não ajuda, né? O Japão é, de todas as seleções do mundo, a seleção que o Japão mais é freguês é os Estados Unidos, né? Aliás, vocês lembram quando foi que a última vez que o Japão ganhou dos Estados Unidos? Alguém aí lembra? Na final da Copa? Então, essa final da Copa, na verdade, conta como empate, né? Porque foi nos pênaltis. Aí teve um jogo em 2012, no ano seguinte da Copa do Mundo, né? Naquela Copa Algarve, aquele torneio amistoso lá em Portugal, que eles faziam todo ano. E foi nessa época, em 2012, que aquela seleção de 2011 chegou no auge. Em 2011, aquele time lá, aquele time da Sawa, da Miyama, do técnico Norio Sasaki, ainda não estava no auge. Em 2012 foi o ano que eles chegaram no auge. Nesse ano eles conquistaram a medalha de prata, né, nas Olimpíadas de Londres, até perdendo os Estados Unidos na final também. Um pouco antes, né, teve esse torneio em Algarve, em Portugal. O Japão ganhou de 1-0 dos Estados Unidos. O gol, aliás, foi da Megumi Takase, ela que era atacante reserva daquele time. Mas foi a única vez na minha vida que eu vi o Japão jogando de igual para igual contra os Estados Unidos no futebol feminino, porque todos os outros jogos foi os Estados Unidos superior. Inclusive nessa Copa de final de 2011, os Estados Unidos eram muito superior. Foi aquele jogo que um adversário dominando o jogo inteiro e o Japão fez milagre, né? Eles fizeram realmente o jogo da vida, o jogo da vida delas, né? Aquela final de 2011, né? Foi aquilo de realmente entrar para a história, né? E desde então, desse jogo em 2012, nunca mais o Japão ganhou dos Estados Unidos, e olha que eles jogaram várias vezes, né? Mas se você pegar o histórico, eu estava até olhando aqui, um total de 39 jogos entre Japão e Estados Unidos, uma vitória do Japão, que foi esse aí de 2012, 8 empates e 30 derrotas. Os Estados Unidos ganhou de 30 de 39 jogos, saldo do Japão de menos 74, então é uma diferença assim absurda, né? Pelo menos nos últimos dois jogos, os últimos dois confrontos, né? Teve um esse ano e teve outro ano passado. Então, 2 confrontos já na era Ikeda. Então, ficou só por um gol de diferença, né? Geralmente, a diferença era maior. A maioria dos jogos, o Japão perdia de 2 gols de diferença. Às vezes até conseguia um empate. Acho que em 2019, quando era Takakura, conseguiu um empate. Mas, geralmente, era aquele jogo que os Estados Unidos faziam o que queria, né? Mas nos últimos 2 amistosos entre eles foi mais equilibrado, então acho que dá para ter um pouco de esperança, dá para imaginar que essa diferença, que era praticamente um abismo entre Japão e Estados Unidos, já diminuiu um pouco, então dá para ficar um pouco mais otimista, né? E quem sabe uma dessas jovens estrelas, né? Quem sabe a Tanikawa pode entrar e decidir o jogo de novo. Quem sabe a Hamano finalmente jogue, né? O futebol que a gente espera dela. Eu acho que dá para ter um otimismo cauteloso em relação a esse jogo, mas a gente tem que ser realista também, né? E pensar que vai ser bem, bem, bem difícil pro Japão conseguir ganhar esse jogo. Fazendo uma comparação com o masculino pra galera que não entendeu muito bem a linha de raciocínio do bom tempo, é a mesma coisa da freguesia que o Japão tem pro Brasil, né? Então os Estados Unidos feminino é o Brasil do masculino, hein, galera? Pra você ver como o negócio tá complicado. E Thiagão, alguma coisa que você queria comentar? Eu posso desenrolar o resto dos grupos aqui pra galera. Questão do jogo, talvez o que dá pra gente tentar se animar um pouco, né? Já que, bem, agora que o Bom Tempo trouxe o prognóstico, eu posso falar sem ser o chatão da vez, né? O Japão não passa dos Estados Unidos a não ser por milagre, né? Essa é a grande realidade. Fazer o quê? Não, nada é impossível, mas é muito difícil, né? Muito difícil. Tava até vendo a tabela aqui, os Estados Unidos fez 9 gols nessa fase de grupos e tomou 2, né? E o Japão perdeu para a Espanha, que fez 5 gols na primeira fase e tomou 1, né? Então é complicado, né? A gente não conseguiu ganhar da Espanha,
Seria muito mais difícil ganhar os Estados Unidos, mas quem sabe na bola o Japão consiga tirar um pouquinho dessa freguesia que ela é gigante. De destaque para mim, eu achei muito interessante como a Wake joga sem a bola, uma jogadora bem interessante, bem importante, uma centroavante que tá jogando pelo lado do campo, e mesmo assim vem jogando sinceramente até melhor, né, pela movimentação dela. Gostei de ver o que a Wake vem fazendo. Gostei do gol da Tanaka também, e o que eu gosto da Tanaka é que, tirando aquele pênalti medonho do último jogo, mas ela é a jogadora que não tem medo de fazer gol feio, né, então ela faz o gol caindo, chutando, né, escorregando do chão. O importante é bola na rede. Para um atacante isso eu acho muito importante. E exatamente, ótima comparação. E a Kumagai, que muitos já falavam, a Kumagai tem que talvez não, né, tem que ficar de olho a Kumagai, talvez a Kumagai já tem que ser a veterana que entra no segundo tempo, a jogadora que tem uma história muito interessante, mas a questão da maturidade chegando, já ter passado um pouco, né? Eu lembro que até falei isso nos últimos números, que chegou a ter uma certa birra de alguns torcedores com a Kumagai em outras coisas, campeonatos mais recentes, e ela vem fazendo na defesa, vem sendo uma jogadora muito importante, né, para esse sistema defensivo da seleção feminina, e é uma pena que nem todas do sistema defensivo têm essa mesma serenidade, né, de jogar, né, mesmo impressão que a Kumagai tem, né, as outras todas ali, quase todo jogo acaba cometendo um erro ou outro. Mas eu acho que a Kumagai e a Takahashi fizeram um bom jogo esse contra a Nigéria, e são as minhas expectativas positivas para esse Japão tentar parar um pouco os Estados Unidos, né? Porque infelizmente eu acho que o sistema defensivo nosso falha demais, isso é um problema. E o gol, né, da Kitagawa de falta, belíssimo gol, né? Eu fico muito feliz sempre que eu vejo um gol de falta, independentemente se é masculino ou feminino, porque não é uma coisa que acontece sempre. Tá raro, né? Tá ficando cada vez mais raro, é uma pena isso, né? Tá ficando cada vez mais raro. E quando a gente vê um gol de falta bem batido, né? Não é desviou em zaga, desviou nada, a gente fica muito feliz porque é uma arma de bola parada que pode ser sim, né? Algo que o Japão pode utilizar em qualquer situação. E vamos ver, muita sorte para as meninas, mas a passagem de fase eu acho que já é excelente. O grupo era um grupo difícil. Por sorte, o Brasil se enrolou bastante, né, nesse campeonato. E aí, já até quero abrir aqui um parênteses, já que do jogo vocês falaram excelentemente tudo aí, e boa sorte para as meninas. E vou só deixar um parênteses que não tem nada a ver exatamente com o jogo, mas você que tá ouvindo o Renomado Podcast, você que tá aí zoando o Brasil, tirando sarro do Brasil nas Olimpíadas, só quero te lembrar, depois não adianta vir encher o saco e chorar, porque a galera vai encher o saco, vai zoar. É só esperando o momento. Exatamente. Como diria a minha avó, pau que bate em Chico também bate em Francisco. Então, galera, vocês que estão adorando tirar sarro do Brasil nas Olimpíadas, quando os resultados ruins começarem a chegar, depois não adianta. Estão zoando meu Japão. Por que estão fazendo isso com a gente, galera? Exatamente. Vem com esse papinho, porque assim, ó, o Japão a gente sempre recebe. A gente já contou isso 1 bilhão de vezes aqui já no podcast, o quanto torcer para o Japão no final dos anos 90, principalmente nos anos 2000, o Elias, bom tempo também, como era chata, zoação e tudo mais. O Japão foi começar a melhorar alguma coisa, a galera já tá achando que o Japão é a potência que tem que ser respeitada em todos os 4 cantos do mundo. Galera, não é bem assim, né? Tem até umas comunidades bem interessantes, umas postagens muito engraçadas, divertidas que eu vejo no Twitter afora, mas tem uma galera errando um pouco aí no contexto das piadas, e depois não adianta achar ruim quando a galera da torcida brasileira, de outros esportes, enfim, começar a tirar sarro do Japão e achar que está sendo perseguido, tá, galera? Então, se você está vendo o Renomaru e você está tirando sarro de Brasil por causa de Olimpíadas, quero dizer para você que você está sendo um belíssimo de um otário, viu? Então, por favor, preste atenção. E se você é apenas torcedor, você já está muito errado. Agora, se você faz conteúdo pra internet e tá com esse papinho, meu amigo, rever seus conceitos. Eu vou ficar por aqui, porque, enfim, eu já tenho inimigos demais na internet afora. Eu até vi um negócio engraçado esses dias, que é assim, uma das coisas que o torcedor japonês mais odeia
É quando o cara da seleção brasileira fala, mano, temos 5 Copas do Mundo, nós somos pentacampeão, não sei o que, né? Aí eu, principalmente se eu de futebol feminino, vi o pessoal zoando lá o Brasil. Não, tem que respeitar o Japão, que o Japão é campeão de Copa. Ficou usando da mesma artimanha que o cara brasileiro vai zoar, sabe? Pô, como assim, cara? É porque a parada, é a ideia é o cara com a cabeça de zoação brasileira querendo zoar outro negócio, entendeu? Então não tem muito parâmetro. E assim, a zoeira ela é implacável, cara. Como eu sempre falo, quem com zoeira zoa, com zoeira será zoado. A zoeira. Tem que saber levar depois na brincadeira, né? Tem que depois saber aguentar a brincadeira. A zoeira, assim, não leva em consideração gênero, não leva em consideração idade, não leva em consideração grau parentesco, nada, cara. A zoeira, ela é a coisa mais democrática que foi inventada no mundo, assim, porque todo mundo é zoado. Todo mundo é contemplado com a zoeira, assim. Então, por favor, depois que você zoa e não quer ser zoado, quer dizer que você não sabe brincar. Não sabe brincar, não desce pro play, meu filho. Tem que saber brincar. E a galera que tá brincando, depois eu vou lembrar, viu, quem tá brincando com a galera do Brasil aí, depois quando for zoado, aguentar. Mas tem muita gente brincando sadiamente, claro, isso é uma minoria. É que a minoria é chata, né? Mas a maioria tá tirando sarro, tá falando, o Japão tá vingando o Brasil e tudo mais, essa brincadeira que a gente faz sempre, e tá tudo bem, né? Mas depois, assim, só não vai apelar, né? Porque estão zoando o meu Japãozinho. Aí também não dá, né, galera? Porque aí também não dá, né? Sinceramente. Ai. Falando em zoeira, Thiagão, né? Não, vamos falar sério agora. Vou falar aqui dos resultados, como que ficou, as classificações. Como a gente havia dito, o Japão bateu a Nigéria por 3-1. E a seleção da Espanha venceu a seleção brasileira por 2-0, né? Então a Espanha ficou primeiro com 9 pontos, segundo o Japão com 6, e o Brasil conseguiu a classificação daquele famoso dos 2 melhores terceiros colocados, né? Mesmo com 3 pontos e 2 derrotas no finalzinho, aí a equipe do Brasil passou. Um fato curioso aconteceu no grupo A, né? Que o Canadá conseguiu aí 3 vitórias, mas terminou só com 3 pontos, porque teve aquela punição de -6 e tal, mas assim, até um bom tempo tava brincando, o Canadá vai acabar passando aí com 3 pontos e 3 vitórias, né? Foi o que aconteceu. A França passou em primeiro aí com 6, em segundo passou o Canadá com 3 pontos e 3 vitórias, e para coincidência o saldo positivo de mais 3 ainda por cima, né? E a Colômbia em terceiro também passou com os 3 pontinhos, né? Nessa última rodada o Canadá venceu a Colômbia por 1-0 e a França ganhou da Nova Zelândia por 2-1. No grupo B passaram 2 equipes, Estados Unidos em primeiro com 9 pontos, e em segundo lugar a Alemanha com 6, lembrando que a Austrália também terminou aí com 3 pontinhos, mas o saldo negativo de -3, né? Então, se não tivesse tomado tantos gols aí, teria passado até na frente do Brasil, né? A Austrália que tava perdendo por... Eu vi esse jogo, né? Austrália e Alemanha tava perdendo 2-0, conseguiu diminuir para 2-1 e quase empatou a partida, né? Ficou com a vaga, mas não deu para as Matildas, né? Os confrontos das quartas de final, França e Brasil, né? Brasil pegando uma pedreiraça aí nas quartas, e Espanha e Colômbia de um lado, né? Na outra chave está Estados Unidos e Japão, e Canadá e Alemanha. Esse que é o grande problema, né? O Japão só tem a perder. Caso aconteça de um milagre aí super, o Japão vencer os Estados Unidos, ou pega Canadá ou pega a Alemanha, que também são 2 pedreiraças, né? Então, coitada das Nadeshko, né? Elas não têm um dia de paz, cara. Eu ia falar, tava compensando mais passar em terceiro, viu? Porque, ó... Caramba, que pedreira, cara. Bem, vamos falar aqui nossos palpites. Sem muretar, eu acho que dá Estados Unidos uns 2-0 em cima do Japão, infelizmente. Também acho, cara. Despedida das Nadeshko aí, 2-0 para os norte-americanos. Bom tempo. Só pra não ficar diferente, eu vou botar uma vitória nos pênaltis aí. Boa. Esperamos muito que o bom tempo esteja certo, viu? E dos outros jogos,
Difícil pro Brasil contra a França também, né? A situação do Brasil tá tão complicada do feminino, né? Nada Tem dando a Marta, certo. Russa, Tem a Marta. a moça lá que machucou a perna hoje também, que era uma boa jogadora, cara. Fugiu o nome dela. Que foi uma das heroínas da partida, né? Que mesmo mancando ficou quase até o final. Porque o Brasil já havia feito todas as substituições, né? E a coitada lá mancando, se atirando dentro de campo, mas chegou uma parte lá que não deu. Ela saiu chorando. Me desculpa, cara, me fugiu o nome dela. Não, o Brasil muito difícil. Se passar da França já é um milagre, viu? Vai ser um milagre, vai ser um milagre. E outra, vai ser legal que se o Brasil conseguir passar da França, ainda vai ter mais uma chance da Marta jogar, né? De não ser o último jogo dela pela seleção, né? Sendo expulso e tudo mais. Então fica uma torcida pelo Brasil, que deu tudo certo, mas é difícil. Acho que a Espanha passa da Colômbia, acredito que é muito favorita nesse jogo, e aí a semifinal vai ser legal de ver. E se o Japão passar, né? Aí pode, bem provável, né, para mim, acho que venha a seleção da Alemanha. Acho que apesar que o Canadá pode ser, esse jogo é bem aberto, né, entre Canadá e Alemanha, mas eu acho que a chance maior para mim, eu acho que é a Alemanha. E a semifinais, de qualquer maneira, vai ser pedreiro para todo mundo, né? Já não tem muito para onde fugir. Só cachorro grande na semifinal. E quem sabe eu e Elias estejamos errados, esperamos muito isso. E o Japão passe aí, pelo menos, consiga lutar pela medalha, que seria um resultado maravilhoso, mas a grande realidade é que a gente tá um pouquinho atrás, né, por trás disso aí. E imagina o Brasil, né, cara? Esse que é o problema, né? O Japão, campeão do mundo, tendo gerações sempre evoluindo em alguns aspectos, e hoje, contra os Estados Unidos, o Japão entra muito, né, não sendo favorito, né, e mesmo assim o Brasil, com a história gigante que tem no futebol e tudo mais, e ainda assim o futebol feminino também ainda engatinha às vezes, tem algumas falhas que é difícil entender o que acontece, então não tá fácil pro Brasil, assim também como não tá fácil pro Japão aí nessas Olimpíadas. Eu acho que vai dar uma dobradinha francesa. Acho que tanto no masculino como no feminino vai dar França. Medalha de ouro, cara. Pode ser, não é difícil não, tudo pode acontecer. Bom tempo, muito obrigado pela presença. Mais alguma coisinha que você queira falar, meu querido? Só para completar aqui o assunto Nadeshiko, essa seleção do Japão é uma seleção que ainda não atingiu seu potencial máximo, né? A gente viu na Copa do Mundo passada um pouco do potencial desse time, agora em um ano eu acho que já deu para evoluir um pouquinho mais, mas a gente tem assim jogadoras com potencial para melhorar mais ainda, né? Por exemplo, a Wei, que ainda pode se tornar a principal centroavante desse time, a Hamano, a Fudino, a Tanikawa, são jogadoras que podem virar protagonistas dessa seleção aí nos próximos anos. Então, mesmo que o Japão não consiga avançar mais nesse torneio, eu acho que, claro, desde que faça um jogo competitivo, né, contra os Estados Unidos, né, só não pode perder feio, né, mas eu acho que se fizer um jogo decente contra os Estados Unidos, dá para ficar satisfeito e pensando que talvez para a próxima Copa do Mundo, elas já cheguem mais fortes ainda, quem sabe com condição de competir melhor com essas grandes seleções do mundo, né? Que se a gente for pensar até alguns anos atrás, o Japão enfrentava alguma dessas melhores seleções do mundo e perdia assim com uma diferença considerável, né? Agora não, agora já está fazendo jogos mais competitivos, né? Já está enfrentando mais, está diminuindo um pouco a diferença, então dá para esperar um pouquinho mais, né, do que até alguns anos atrás, que a gente, quando pegava um adversário desse, não tinha esperança nenhuma, mas vamos torcer para que as meninas estejam num dia bom, né, e quem sabe se os Estados Unidos não tiverem um bom dia, aquele jogo em que você erra algumas chances fáceis, enfim, se o destino conspirar, por que não? É possível sim o Japão conseguir essa classificação, mas se não conseguir, acho que elas estão fazendo um bom papel e dá para esperar mais aí para os próximos anos. Maravilha. Thiagão? É isso aí, galera. Voltamos na próxima semana, né? Ainda essa semana, ainda depois dos jogos. Temos pelo menos mais um programinha sobre Olimpíadas e esperamos que a gente possa ter ainda mais, né? Quem sabe a gente consiga ter pelo menos mais 2 programas, mas o próximo já está garantido.
Valeu, galera. Tamo junto. Uma excelente semana e boa sorte pro Japão. É isso aí, galerinha. Voltamos aí no finalzinho da semana para mais um programa. Espero que mais. Hiromaru levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Valeu. Até. Valeu. Tchau, tchau. Sayonara.